Bom dia, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu também estou bem. Vamos começar nossa manhã de domingo, um domingo abençoado para todos. Jesus esteja na presença com todos, amém? Hoje nós vamos começar o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos dos versículos 1 a 19. Hoje iniciamos esse capítulo encontrando Jesus diante de novos questionamentos dos fariseus sobre o sábado. Jesus nos mostra que a lei de Deus não pode ser utilizada para nos tornar indiferentes à necessidade humana. Logo depois, ele encontra um homem com a mão ressequida e, mesmo sabendo que estava sendo observado e julgado, escolhe fazer o bem e restaurá-la. Em seguida, antes de escolher os 12 apóstolos, Lucas nos mostra e nos apresenta um detalhe precioso. Jesus passa a noite em oração a Deus. Compaixão, decisão e oração se encontram nesse trecho. Oremos. Pai amado, abre o nosso coração para compreender Tua palavra. Ensina-nos a colocar o amor acima dos julgamentos, a perceber aqueles que necessitam de cuidado e a buscar Tua direção antes das decisões importantes da nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Vamos então começar a nossa leitura. Capítulo 6. Jesus é o Senhor do sábado. Mateus 12, 1 a 8, Marcos 2, 23 a 28. Versículo 1. E aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Isso também está em Deuteronômios 23, 25. Versículo 2. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Versículo 3. Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, e ele e os seus companheiros? Isso também está em 1 Samuel 21, 1, 6. Versículo 4. Versículo 5. Meus amores, peraí. Versículo 4. Como entrou na casa de Deus e pegou os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Isso também está em Levítico 24, 9. Versículo 5. Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem da mão ressequida. Mateus 12, 9 a 14, Marcos 3, 1 a 6. Versículo 6. Aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Versículo 7. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Versículo 8. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida. Isso também está em Lucas 5:22. Levanta-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Versículo 9. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Versículo 10. Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Versículo 11. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus.
os 12 apóstolos. Mateus 10, 1 a 4 e Marcos 3, 13 a 19. Versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si aos seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Isso também está em Lucas 3, 21, 5, 16, 9, 18 e também em Atos 1, 13. Versículo 14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, versículo 15, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus ensina e cura muitas pessoas. Mateus 4, 23 a 25, versículo 17. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos, seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Versículo 18. Que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Versículo 19. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. E hoje a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua esse capítulo. Analogia. Jesus poderia ter evitado conflitos. Poderia ter deixado aquele homem para outro momento. Mas diante de alguém que precisava de cuidado, escolheu fazer o bem. Depois, quando chegou o momento de uma decisão importante, escolher aqueles que caminhariam ao seu lado, Jesus orou. Há momentos em que o amor nos pede atitude e há momentos em que a sabedoria nos pede oração. Discernir a diferença também faz parte da caminhada com Deus. Saber escolher, saber ter discernimento na hora de fazer as escolhas e de seguir nosso caminho também faz parte dessa caminhada que estamos construindo para com Deus. O que é realmente do nosso caminhar, o que são as nossas escolhas, o que são necessárias para o nosso caminho, também faz parte dessa nossa trajetória para com o Pai. Reflexão do dia. Tenho permitido que regras, julgamentos ou opiniões me impeçam de fazer o bem? Será que, diante de fatos ou regimes ou certos tipos de regras por falta de conhecimento da outra parte, será que esse tipo de opinião e julgamento e regras me impeçam de fazer o bem? Refletimos sobre isso. E diante das grandes escolhas da minha vida, tenho buscado primeiro a direção de Deus ou decidido apenas segundo minhas próprias vontades? Será que na hora que eu preciso fazer uma escolha, será que na hora que eu preciso de direção, eu busco isso em Deus ou eu só decido pelas minhas próprias vontades? Porque muitas vezes, quando a gente faz escolhas erradas, voltar pelo mesmo caminho é sofrer duas vezes. Então, quando a gente segue um caminho, a gente precisa estar seguindo baseado na escolha que o Pai está nos direcionando, que Deus nos direciona. Então, por isso que a gente precisa parar, orar e perguntar a Deus: isso é o que o Senhor almeja para a minha vida?
e o que o Senhor almeja para comigo, o que eu preciso fazer. Então a gente precisa seguir dentro da vontade de Deus o nosso caminhar. E não somente porque eu tenho vontade de fazer aquilo. Amém? Abraço de Lucas. Hoje observe alguém que esteja passando despercebido. Não pergunte primeiro se a pessoa merece. Pergunte: existe algo de bom que eu possa fazer por ela? Às vezes a compaixão começa quando deixamos de julgar para começar a enxergar, né? Às vezes eu tenho uma pessoa na minha família que está passando por situações densas. E às vezes eu converso com Deus, às vezes é, é só fazer oração. Às vezes eu dou uma palavra e às vezes não dá para dar uma palavra. Às vezes só dá para escutar, calar-se e orar, porque Deus está cuidando da forma que dá para ser cuidado, porque nem sempre depende de nós, nem sempre depende daquilo que nós estamos fazendo, mas depende também do outro. Amém? Um coração guiado por Deus aprende quando é hora de agir com compaixão e quando é hora de silenciar para buscar direção. Quando a gente tem um coração guiado por Deus, a gente sabe quando é hora de entrar em cena e quando é hora de recuar. Quando é hora realmente de buscar direção no silêncio. Porque muitas vezes é no silêncio com o Pai que nós nos direcionamos, que nós seguimos. Porque muitas vezes a gente pode querer ajudar a pessoa, mas a pessoa muitas vezes não quer essa ajuda. Então nós precisamos buscar esse direcionamento com Deus e perguntar para Ele o que fazer, como ajudar alguém ou como me ajudar também. Como fazer algo para estar melhor comigo, para que eu possa caminhar, para que eu possa me direcionar, né? Que nesse dia de hoje e nesse domingo possamos refletir o que realmente eu estou permitindo fazer, quais são as minhas escolhas diante da vida. E essas escolhas estão dentro de um direcionamento? Ou simplesmente porque eu tenho vontade de fazer aquilo? E permitimos. Eu ultimamente aprendi a ouvir muito a Deus, sabe? Porque antes eu só ia fazendo. Mesmo que eu achava que aquilo era necessário, mesmo que a pessoa não aceitava, não queria, eu só ia fazendo. Mas eu não fazia aquilo porque Deus estava me direcionando, eu fazia aquilo porque eu tinha vontade de fazer, de ajudar, e querendo ou não até um certo controle de querer fazer do meu jeito, da forma. Hoje não. Hoje eu dou minha opinião e me calo. Hoje eu tento oferecer uma ajuda e se a pessoa não quer, eu fico na minha. Porque muitas vezes ajudar não é só querer impor aquilo àquela pessoa, é também permitir que a pessoa queira. Amém? Oremos. Senhor Deus, não permitas que minha fé se transforme apenas em regras e palavras. Dê meu coração sensível às necessidades daqueles que estão ao meu redor. E quando eu precisar tomar decisões importantes, ensina-me a buscar primeiro a tua presença e tua direção. Que minhas escolhas sejam conduzidas pela oração e minhas atitudes sejam reconhecidas pelo amor. Em nome de Jesus, amém. Que tenhamos um ótimo domingo. Que possamos, nessa semana que se começa, ter direcionamento.
perante a Deus e buscar nele, assim, a direção das nossas escolhas. Até amanhã. Ótima semana. Um lindo domingo para todos.